Hoje embarcaremos em uma nova jornada épica através do tempo e da história, enquanto desvendamos os mistérios do quinto livro da Bíblia, o último livro da Torá, conhecido como Deuteronômio. Prosseguiremos com a análise de como os seres humanos deterioraram o mundo ideal e perfeito, e de que maneira Deus arquitetou a salvação da humanidade por meio de um povo eleito. Esta saga começa após o êxodo do Egito, quando Israel passou um ano inteiro no Monte Sinai, forjando uma aliança com seu Deus. A jornada pelo deserto, no entanto, foi marcada por desastres, e a geração do Êxodo acabou se desqualificando para entrar na terra prometida a Abraão. É aqui que o livro de Deuteronômio começa, com Moisés diante dessa nova geração, explicando a Torá. Deuteronômio se revela como uma série de discursos de Moisés, onde ele convoca a próxima geração de Israel à fidelidade na aliança com seu Deus. No coração do livro, encontramos uma coleção de leis que formam os termos da aliança entre Deus e Israel. Algumas dessas leis são novas, mas muitas são repetições de leis dadas anteriormente no Monte Sinai. Em torno dessas leis encontramos duas seções do discurso de Moisés, cada uma dividida em duas partes. Primeiramente, Moisés resume a história até agora, destacando a rebeldia da geração anterior, em contraste com a constante graça e provisão de Deus no deserto. Deus trouxe a sua justiça sobre eles, mas não abandonou suas promessas da aliança. Em seguida, surge uma série de sermões intensos onde Moisés convoca essa nova geração a ser mais fiel à aliança do que seus pais foram. Ele relembra os 10 mandamentos, e então a peça central dessa sessão é uma famosa oração judaica chamada de o Shema. Moisés disse: "Ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o Senhor único, e você deverá amar o Senhor, o nosso Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força." Essa frase se tornou uma oração diária muito importante no judaísmo e reúne todos os temas do livro. A palavra ouça, ou Shema, em hebraico, significa muito mais do que apenas ouvir, inclui responder ao que você ouve. Em português, nós diríamos obedeça. E a palavra amor em hebraico também significa muito mais que apenas uma emoção ou sentimento. É uma decisão de devoção sincera a Deus que envolve a sua vontade e as suas emoções, o seu coração. Para Israel, a sua obediência e devoção a Deus serviriam um propósito muito maior. A obediência às leis fará de Israel um povo único entre as nações. Assim como Deus disse no Monte Sinai, eles se tornaram um reino de sacerdotes e Moisés agora diz que Israel tem a chance de seguir as leis para mostrar ao mundo inteiro a sabedoria e a justiça de Deus. A outra ideia-chave no Shema é que Israel foi chamado para obedecer e ser fiel somente ao Senhor, ou, literalmente em hebraico, significa que Deus é único. Agora, no contexto, o Senhor é o único Deus que Israel deve adorar e obedecer. Israel está prestes a entrar na terra de Canaã, onde as pessoas adoram deuses que representam todos os aspectos diferentes da criação, o sol, o clima, o sexo e a guerra. Na opinião de Moisés, adorar esses deuses degrada os humanos e destrói as comunidades. Mas adorar o Deus de Israel, que é o Criador e Redentor, levará a vida e bênçãos. E assim chegamos à grande coleção de leis no meio do livro que são organizadas por tópicos. A sessão de abertura é sobre a adoração de Israel ao seu Deus. Eles deveriam ter um templo central onde somente um Deus seria adorado e também Deus deveria ser adorado através do cuidado de Israel pelos pobres. Por exemplo, todos os israelitas deveriam dar 1/10 da sua renda anual para o templo, mas outro 10 deveria ser reservado a cada 3 anos e dado aos pobres. Esses eram os tipos de leis que colocavam Israel na linha de frente da justiça em comparação com seus vizinhos antigos, e tudo estava relacionado à sua adoração a Deus. A próxima sessão, descrever os mistérios do caráter dos líderes de Israel, presbíteros, sacerdotes, reis. Todos eles foram colocados sob a autoridade das leis da aliança. Deus, em sua sabedoria, desejava que profetas supervisionassem esses líderes, em contraste com os vizinhos de Israel, onde os reis eram considerados divinos e a própria lei da nação. Os líderes de Israel estavam subordinados à lei e aos profetas. Em seguida, somos apresentados a uma vasta seção de leis que governam a vida pública de Israel. As regras sobre casamento, família e negócios,
bem como sobre justiça social, sobre o sistema legal deles e o que deveriam fazer para proteger as viúvas, os órfãos e os imigrantes. E elas terminam com mais leis sobre a adoração. Agora, aqui estão algumas dicas sobre como ler todas essas leis. Lembre-se, em primeiro lugar, que estes são os termos da aliança no Monte Sinai, dada especificamente ao antigo Israel, vivendo em uma cultura muito diferente da nossa. Portanto, não será útil comparar essas leis com as nossas leis modernas, que são de uma cultura bem diferente. Pelo contrário, essas leis foram dadas para separar Israel. Então, se você comparar essas leis com as leis dos vizinhos de Israel, como a Síria ou a Babilônia, e quando você faz isso, de repente as leis que pareciam duras ou estranhas se tornam muito mais claras. Você vê que Deus está empurrando Israel para um nível de justiça mais elevado do que antes. E, finalmente, tente discernir quais princípios centrais de sabedoria ou justiça estão subjacentes a qualquer lei particular. E você descobrirá algumas coisas bem profundas. Aqui está uma tarefa para obter pontos extras. Veja como o apóstolo Paulo faz exatamente isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 9. Ele cita uma lei de Deuteronômio, capítulo 25, versículo 4, que é realmente interessante. Então voltamos a Moisés, depois de ler todas as leis e limites. Ele lança um desafio final para que Israel ouça e ame seu Deus. Primeiro, ele emite um aviso em ultimato. Se Israel ouvir e obedecer ao seu Deus, tudo dará certo, a bênção divina. Mas se eles não escutam e se rebelam, virá a fome, as pragas, a devastação e, por último, o exílio da terra. E então Moisés tomou uma decisão. Ele disse: Hoje eu coloco diante de vocês toda a vida ou morte, bênção ou maldição, bondade ou maldade. Portanto, escolham a vida amando ao Senhor, seu Deus, e escutando o que ele diz. Mas então Moisés diz: Sei que depois que eu morrer, vocês vão se rebelar e se afastar de Deus e sofrerão o exílio. O que é meio deprimente, mas, novamente, ele já convive com essas pessoas há muito tempo e fica claro que as suas esperanças não são muito altas. Mas nem tudo está perdido, diz Moisés. Um dia, quando Israel estiver no exílio, Moisés diz que eles poderão voltar para o seu Deus, que em suas palavras, o Senhor, o seu Deus, circuncidará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma e vivam. Deuteronômio, capítulo 30 e versículo 6. E essa é uma metáfora vivida que diz que algo está fundamentalmente errado com o coração de Israel. É teimoso e duro. E é a mesma coisa que está errada com o coração de toda a humanidade. Isso vem desde a rebelião no jardim. Os humanos ganharam a autonomia de Deus. Eles queriam definir o bem e o mal por si mesmos, e como resultado, eles arruinaram o mundo bom de Deus. Mas um dia Moisés diz: Deus vai fazer algo para transformar os corações do seu povo, para que eles possam verdadeiramente ouvir e amar a Deus de coração e possam ser trazidos de volta à vida verdadeira. E esta é a promessa mencionada pelos últimos profetas bíblicos, Jeremias e Ezequiel, a esperança de um novo coração. Então Moisés termina seu discurso com um poema de advertência. Moisés, depois de dar a bênção, sobe uma montanha. Lá no alto, com o mundo se estendendo abaixo dele, ele dá seu último suspiro e morre. Assim, a adoração chega a um fim silencioso e solene. Todas as tensões principais da história bíblica estão em vigor, mas ficaram totalmente sem solução. Então surgem alguns questionamentos. Quando o descendente da mulher virá para derrotar o mal? Como Deus, em sua infinita sabedoria e poder, vai salvar o mundo inteiro e abençoar todas as nações através dessa família escolhida? E como pode a santidade de Deus, tão pura e inatingível, se reconciliar com pessoas que são continuamente rebeldes, que se desviam do caminho traçado por ele? E a questão mais profunda de todas: como Deus vai transformar os corações do seu povo? Como ele vai fazer com que eles se voltem para ele, amem-no e sigam seus mandamentos? Você tem que continuar assistindo próximos vídeos para descobrir e desvendar os mistérios que se escondem nas páginas seguintes. Mas por enquanto é disso que se trata o livro de Deuteronômio, uma história de fé, de luta, de esperança e de promessas ainda não cumpridas. Lembre-se de apreciar, divulgar e assinar o canal Caminho da Redenção,
para obter mais reflexões e inspirações profundas sobre a Palavra de Deus. Compartilhe suas impressões nos comentários abaixo sobre como este episódio influenciou sua vida, ou quaisquer dúvidas que você possa ter sobre o livro de Deuteronômio. Nosso objetivo é evoluir juntos nessa caminhada espiritual. Desejamos paz e bênçãos a todos.